Meus irmãos, eu quero fazer uso dessa noite para uma palavra com os irmãos, no livro de Josué, no capítulo 20. É um texto bastante conhecido dos irmãos. Eu certamente já preguei nesse texto com os irmãos, né? Mas eu quero lê-lo outra vez, porque sempre que a gente mais uma vez volta ao texto da Bíblia, sempre a gente tem um entendimento novo. Aliás, a Bíblia nunca fica velha, mesmo nós repetirmos a mesma coisa, ela continua sendo coisa nova, né? Quando a gente vai falar de Bíblia, a gente concentra o seguinte: fala de Jesus, tá? Qualquer texto na Bíblia você reporta Jesus, porque a mensagem mais importante, a mensagem mais edificante, a mensagem mais atual é falar de Jesus, tá? Jesus é tudo em todos. Jesus é aquele que pode muito mais do que nós pensamos ou imaginamos, e Ele está presente em todas as páginas da Bíblia, né? Onde nós abrimos a Bíblia, nós podemos ver a expressão, a mensagem, a anunciação, a indicação da pessoa de Jesus. Então vamos ler aí no capítulo 20 de 1 Samuel, versículo 1 ao versículo 9. Josué capítulo 20, verso 1 ao verso 9. O texto fala assim, as 6 cidades de refúgio, né? As 6 cidades de refúgio. Diz assim o texto: falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós a cidade de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não por intento, para que vos seja refúgio do vingador de sangue. E fugindo para alguma daquela cidade, por-se à porta da cidade, proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciões da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e o não aborrecia dantes. E habitará nessa cidade até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade, à sua casa, a casa de onde fugiu. Então apartaram Guedes na Galileia, na montanha de Naftali, Siquém na montanha de Efraim, Hebron na montanha de Judá. Dali no Jordão de Jericó para o oriente apartaram Bezer no deserto da campina da tribo de Ruben, Ramote em Gileade da tribo de Gade, e Golã em Bazã da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhessem a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Muito bem. Então, meus irmãos, aqui está um texto que está no livro histórico de Samuel, no livro histórico, aonde este homem, Josué, é aquele homem que deu a sequência, né? Ele deu a continuidade ao ministério de Moisés, e uma das obrigações que Josué recebeu foi esta, de escolher, de separar, apartar 6 cidades, as quais essa cidade seria chamada cidade de refúgio, cidade do refúgio. Essa cidade de refúgio era um auxílio judicial, era um recurso provisório, aonde alguém que cometesse um erro, um crime, um homicídio, essa pessoa tinha o direito, tinha a possibilidade
de refugiar nessa cidade e ali se encontrar acolhida. E ela tinha alguns privilégios. Essa cidade dava àquela pessoa alguns privilégios que ela obtinha por estar naquela cidade, que foram apartadas, que foram escolhidas como cidade de refúgio. Então, se porventura o vingador, o perseguidor, aquele que queria matar aquele homem que errou, chegasse na cidade, não podia entrar, porque ele estava abrigado, ele estava protegido, ele estava acolhido. E segundo a lei de Moisés, a pessoa não podia entrar. E tinha ainda o privilégio de que ele, aguardando a morte do sumo sacerdote, ele podia voltar à cidade de origem, estava livre de qualquer acusação. Então esta é o fundo histórico da chamada cidade de refúgio, né? Então a cidade de refúgio era um auxílio judicial, recurso de auxílio judicial para escape de homicídio que cometesse um crime involuntário, né? Um crime culposo, do Davi, um crime culposo, ou seja, um crime que não tem a intenção de matar. Então esse crime que a pessoa cometia, ele tinha esse direito. Na verdade, ele era uma proteção provisória, tá? O que garantia a sua segurança era exatamente ele ficar naquela cidade até a morte do sumo sacerdote. Essa, portanto, garantia provisória, ela servia de abrigo, de refúgio, de acolhimento e de esconderijo. Então essa garantia provisória servia para isso. E essas cidades foram escolhidas a dedo, né? O próprio Moisés, o próprio Josué, que escolheu as cidades que foram, portanto, separadas, para ter essa condição, este auxílio judicial. Estas cidades, na verdade, se você olhar aqui, a querer aplicar uma ideia no sentido assim geral, contextualizar, é como se fosse um recurso provisório dos homens para seus erros, seus desatinos, suas mazelas e seus crimes, né? Um recurso provisório. Porque na verdade nós temos uma expressão lá em 1 Josué 2,25 que fala assim: pecando o homem contra o homem, os homens o julgarão, mas pecando o homem contra Deus, quem o julgará? Quem o julgará? Muito bem, estas 6 cidades, meus irmãos, de refúgio, na avaliação, no entendimento bíblico, elas tipificam as soluções verdadeiras e permanentes para o homem que precisa encontrar refúgio, esconderijo, proteção, acolhimento certo, né? E estas 6 cidades, elas tipificam a obra de Cristo. Elas tipificam a obra de Cristo, aquele que é o sumo sacerdote, ungido do Pai, que morreu, né? Mas que ressuscitou e que está no céu, no exercício da função de sacerdote, intercedendo por nós. Agora, estas cidades, essas 6 cidades, elas também significam os efeitos, né? Que uma pessoa consegue obter ao refugiar em Cristo. Ou seja, as 6 cidades, elas tipificam, elas representam os efeitos que a pessoa pode obter na pessoa de Cristo, né? Toda cidade tem o seu nome, e o seu nome, ela explica de alguma forma o significado que a cidade tem, alguma história, ou dá sentido à história da fundação da cidade. Então, a cada cidade aqui que foi escolhida, o seu nome, ela tem um significado, e o seu significado reporta
indica, representa, o seu significado, ela tipifica, né, alguma coisa que o homem encontra na pessoa de Jesus, né? Exemplo, a primeira cidade de Quedes, ou Cádiz, né? Que na verdade essa palavra quer dizer lugar santo, a palavra Quedes quer dizer lugar santo. Logo, isso indica, isso representa que Cristo é aquele que nos santifica, né? Cristo é aquele que nos santifica. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A palavra de Jesus, ela é santificadora. A pessoa de Cristo, portanto, a pessoa de Cristo, portanto, ela tem esse benefício, né? Ela tem esse privilégio, que alguém que encontra em Cristo, encontra nele a possibilidade de alcançar a sua santificação. A segunda cidade de Siquém, né? Siquém, essa cidade que o seu nome significa costa ou ombro, né? Costa ou ombro. Que quer dizer isso? Apresenta Cristo como aquele que nos coloca em seus ombros e nos leva ao seu esconderijo, ao seu acolhimento, né? Como aquele pastor que foi buscar a ovelha perdida, a ovelha que estava desgarrada, a ovelha que estava machucada, e Jesus acolheu aquela ovelha, colocou em seus ombros e a trouxe para o redil, curando as suas feridas. Então Jesus, como Siquém, como costa e ombro, Jesus, portanto, é aquele que nos carrega em seu ombro, como um amigo, como um pastor, como aquele que é o nosso ajudador. A outra cidade que nós temos aqui, cidade de Hebrom. Hebrom, o seu significado é lugar de descanso. Lugar de descanso. Olha, logo, essa cidade apresenta Cristo como aquele que é o nosso verdadeiro descanso, né? Na verdade, ele mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estáis oprimidos e cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia. A cidade Bézer, Bézer, né? O seu significado é fortaleza, né? Logo, apresenta Cristo como aquele que nos fortalece, né? Aquele que nos dá força, né? Aquele que nos tira toda a fraqueza que porventura nós encontra-se em nós. E a palavra Ramote, a cidade Ramote, o seu significado é lugar alto, né? Ramote quer dizer lugar alto. Logo indica isto, ou tipifica isso, apresentando Cristo como aquele que nos tira do monturo e faz nós assentar no lugar altos com os príncipes, né? É aquele que nos tira do lixo, da lama, do lamaçal, do lodo, e nos leva para lugares altos. Isso, portanto, é aquilo que representa Jesus para nós como aquele que é o verdadeiro lugar alto, né? E a outra cidade, Golã. Golã significa lugar de alegria. Golã quer dizer lugar de alegria. Não tem como não estar agasalhando, não está tipificando, não está indicando esta palavra na pessoa de Cristo como é aquele que é a nossa verdadeira alegria, né? Aquele que nos liberta de toda a tristeza, Agora, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós estamos vendo aqui a pessoa de Jesus, né? Nessas palavras, e nós concluímos o seguinte, que Jesus é o nosso verdadeiro defensor, o nosso advogado das nossas causas perdidas. É o advogado que pleiteia os pleitos da nossa alma, que pleiteia
que defende os pleitos da nossa alma. E claramente, isso aí está no texto de João, capítulo 1, que vocês, filhinhos, não pequeis. Mas se porventura vós pecais, vós tendes um advogado, né? Que ele é defensor, advogado, ele é o paracleto das suas causas, ele é o paracleto dos seus problemas, da busca de suas soluções. Aí nós encontramos, portanto, esse texto apresentando Jesus como verdadeiro refúgio. E nós temos muita expressão na Bíblia que nos indica, nos confirma esta informação, esse entendimento bíblico, né? Especialmente nos Salmos, nós temos muita expressão do salmista invocando Jesus como o seu refúgio, o seu esconderijo, a sua proteção, aquele que é o esconderijo bem secreto na hora das angústias e na hora das aflições. Agora, a garantia das pessoas que refugiavam-se nessa cidade chamada Cidade Refúgio, o segredo era permanecer na cidade. A garantia era você permanecer na cidade. Da mesma forma, a garantia que nós temos em Jesus, desses privilégios que nós encontramos em sua pessoa, o segredo é permanecer nele, permanecer na palavra dele, permanecer no Espírito dele, permanecer na vontade dele, e assim nós temos os privilégios que só encontra na sua gloriosa e bendita pessoa. Portanto, assim como a cidade refúgio dava alguns privilégios, nós também em Jesus temos muitos privilégios. Agora veja bem, quando nós falamos nessa cidade refúgio, a gente está falando de Jesus, o verdadeiro esconderijo permanente, verdadeiro esconderijo permanente contra toda retaliação do inimigo, toda retaliação do inimigo. Essa cidade refúgio, o perseguidor ou o vingador de sangue não tinha direito, não tinha permissão de adentrar a cidade, porque ali havia uma determinação que aquele homem que se encontrava ali, ele estava protegido, Agora, da mesma forma, meus irmãos, nós em Jesus, nós estamos protegidos. Agora, a nossa proteção não é provisória, a nossa proteção, ela é permanente. Ela é permanente e ela é contra toda retaliação do inimigo das nossas almas, Satanás não tem direito de tocar em mim e em você, porque sobre nós está a proteção do sangue de Jesus. Na sua vida não chega nenhuma maldição, porque sobre você está a proteção do sangue do Cordeiro. Aleluia. Agora, quando a gente fala em livramento aqui, esse livramento, se você aplica isso na sua vida, esse significado dessa cidade na sua vida, estas cidades de refúgio, o seu significado, os seus nomes, a tipologia em Cristo, significa o nosso livramento de tudo que primeiro, impureza. Tudo que é impureza, tudo que é cansaço, tudo que é desespero, tudo que é amargura, tudo que é estar perdido e tudo que é tristeza. Então Jesus é a solução para toda impureza, é a solução para todo cansaço, é a solução para todo desespero, é a solução para qualquer amargura, é a solução por qualquer perdição e é a solução para qualquer tristeza. Ele é a resposta para qualquer tristeza, amargura, desespero, alguma agonia, alguma aflição. Você pode estar seguro que Jesus é tudo isso que Ele apresenta para nós. Amém?
Então, meus irmãos, eu queria, nesta oportunidade, estar reafirmando com os irmãos o que Jesus é para mim e para você, tá? O que Jesus é para mim e para você. Ele é para você, portanto, não uma solução provisória, mas é para você e para mim a solução permanente. Amém? Permanente. Ele não é uma garantia provisória, ele é uma garantia permanente. Ele não é um esconderijo provisório, ele é um esconderijo permanente. Ele não é um refúgio provisório, ele é um refúgio permanente. Aleluia! Então, a Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos ficar de pé, exaltar esse nome que é sobre todo nome, que pode atender todas as suas necessidades. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Cadê os nossos irmãos cantores aí? Dá nota aí. Se vocês não cantar, eu canto. Você sabe que eu canto. Aleluia. Olha bem. Aleluia. Veja bem. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressão e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deixa eu convocar você para uma bênção especial da sua vida. Diz assim o texto, que o menor é abençoado pelo maior. É a lei, é a ordem das coisas. O menor é abençoado pelo maior. Jesus é maior do que eu, do que você. Mas Ele é maior do que tudo que nós podemos imaginar. Às vezes nós temos a facilidade, nós temos a matemática do pessimismo e da incredulidade, de potencializar os problemas ou potencializar as impossibilidades das soluções das coisas, tá? Nós temos a facilidade de potencializar às vezes um problema, e nós tornamos esse problema muito acima do que realmente é. Mas mesmo que você tenha a capacidade de dobrar por muitas vezes o seu problema, mesmo assim, Jesus é muitas vezes maior do que você possa potencializar o seu problema. Aí, que eu quero dizer o seguinte: quando Deus, na história de Israel, pediu para Josué, por ordem de Moisés, definir as cidades de refúgio, a mensagem que o Espírito Santo nesse texto traz para nós é o seguinte, a mensagem é esta, a mensagem profética para a minha vida e para a sua vida é essa: se você vieste ou estás abrigado em Jesus, o seu problema está resolvido. Se você estiver descansando, se você estiver seguro, se você estiver garantido, crendo na permanência
do poder de Jesus, fique certo que o seu problema tem solução. Amém? Olha, irmão, veja bem, preste bem atenção para você compreender aqui essa palavra. Se o camarada que cometia um homicídio, ele encontrava na cidade refúgio, privilégios, garantia, segurança, descanso, encontrava ali proteção. Peraí, Jesus é maior do que todas as cidades que existem neste mundo. Jesus é maior do que todo recurso provisório do homem. Então não justifica a mim e nem a você não estar absolutamente descansado, alegre, fortalecido, santificado, abençoado, agraciado e tranquilo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? Aleluia, glória a Jesus. Eu queria que você, por favor, desse um gesto comigo, pelo menos 3 vezes, sua mão erguida ao céu, dissesse glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia, aleluia, porque Ele pode, porque Ele tem, porque Ele é, aleluia, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, nome que nós tomamos, nome que é maior, nome que é mais forte, que é mais eficaz do que todo nome na terra, nos céus e debaixo da terra. É neste nome, é neste nome.